Gênero conto, feito por Maxwell Antônio, Marília Raíssa, Pederson Henrique, Ana Clara, Natália e Douglas Tailão. E FRN apresenta resenha do conto O Moleque de Lima Barreto. Mas espera. Antes de darmos início a esse conto, vamos ver um pouquinho da história do autor. Nasci e vivi na cidade do Rio de Janeiro no começo do século XX, mas o mais importante é que o Rio de Janeiro viveu e ainda hoje vive em mim. Minha mãe, uma professora, morreu quando eu ainda era criança. Meu pai nos criou até não mais poder. Cheguei a ingressar na escola politécnica, mas fui obrigado a abandonar os estudos para trabalhar e sustentar a família. Tinha um trabalho burocrático que eu detestava e um outro no qual estava minha verdadeira alma, escrever. Fui cronista de jornal e autor de livros que hoje são clássicos da literatura brasileira, como O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Mas a minha literatura era diferente da que faziam os chamados grandes escritores do meu tempo. Meus personagens não viviam no Rio dos bairros chiques da burguesia, viviam também no Rio dos subúrbios, que o poder queria que fosse invisível. E isso despertou a ira dos críticos literários daquele tempo, incapazes de reconhecer o talento de quem se recusa a se conformar. Isso me doeu, mas não me impediu de seguir escrevendo. Usei o álcool para aliviar a dor, o que obviamente não foi, nem nunca será a solução para nada. Com o tempo, os excessos me custaram caro, me levaram até para o hospício, mas a grande loucura foi a daqueles que não reconheceram o poder da minha literatura. Hoje estou mais vivo do que nunca. Sou leitura obrigatória em escolas e universidades e meus livros ganharam edições de luxo. Sou Lima Barreto, sou um cidadão negro brasileiro. Eu vivo na cidade e a cidade vive em mim, disse Lima Barreto. E eu digo, sou Joel Rufino dos Santos, sou um cidadão negro brasileiro. O conto que nós ficamos foi O Moleque. Eu vou falar para vocês um pouco sobre quem era o autor. Então, o nome do autor é Afonso Henrique de Lima Barreto. Ele foi um escritor brasileiro pré-modernista, nascido em 13 de maio de 1881 e faleceu em 1º de novembro de 1922. Ele foi descendente de escravos, então ele sentiu na pele aquela exclusão social devido à sua origem. E nos meios acadêmicos também. Ele sofreu com alcoolismo e graves problemas de saúde, e ele também foi internado no hospital psiquiatra 3 vezes. E ele também estudou no colégio Pedro II, fez concurso e foi aprovado para atuar junto à diretoria da Secretaria da Guerra, como funcionário público, e desde esse tempo ele já escrevia textos e contos. Ele trabalhou também como jornalista no Correio da Manhã. O seu primeiro lançamento foi em 1907, com os recordes do escrivão Isaías Caminha, que era um romance. E o seu segundo lançamento foi O Triste Fim de Policarpo Quaresma, em 1911. Ele foi considerado, devido aos seus problemas de saúde, ao serviço público inválido, então ele foi aposentado em 1918. Ele também se candidatou 3 vezes à Academia Brasileira de Letras, mas ele apenas recebeu dela uma menção honrosa em 1921. Eu vou falar agora para vocês um pouco sobre as características literárias que Afonso Henrique ele vem nos trazer. Ele falava muito sobre o pré-modernismo. Em 1902 a 1922, ocorreu uma fase de transição entre o simbolismo e o modernismo. E é possível perceber influências de estilos da época anteriores. E o que seria o pré-modernismo? O pré-modernismo, ele retrata muito sobre a república e cunho nacionalista. Seria a não aceitação das diferenças étnicas e culturais. Um nacionalismo crítico, que são problemas sociais do Brasil que ele vem expor muito nos seus contos. Uma coisa também que é muito predominante é o realismo, né? Uma coisa concreta, o que acontece realmente de verdade, diferente do romantismo. Ele vem também
falar muito sobre a experiência de vida dele, que foi marcada pela exclusão, pelo preconceito e muita perseguição política, que ele mexia muito em relação à República naquela época. Os contos trazem a imagem do Brasil do início do século XIX ao século XX, com a visão crítica de um homem excluído da sociedade. Os seus contos e histórias escritos caracterizam-se pela denúncia das desigualdades sociais e a hipocrisia da sociedade brasileira de sua época. Olá, eu vou comentar sobre o conto de Lima Barreto chamado Moleque. Bom, o conto Moleque, ele retrata a vida de uma senhora chamada Felizmina, que tem um filho por nome Zeca. Felizmina é uma senhora que mora em uma comunidade pobre e trabalha como lavandeira. O ponto interessante do conto é que ele fala muito sobre as pessoas menos favorecidas da sociedade. A gente vê isso em relação a Zeca e sua mãe, onde ela precisa tomar uma decisão, a colocá-lo na escola ou continuá-lo ou deixá-lo ao seu lado, pois ele é o seu braço direito e é a única pessoa que ela tem para ajudar a fazer seus serviços. A gente também vê isso em relação à mulher branca, que é retratada como rapariga por causa dos homens que se sentem superiores a ela por seus cargos, que estão consideravelmente acima. As minhas experiências sobre o conto de Lima Barreto foi a seguinte. Essa narrativa é do escritor brasileiro Lima Barreto, que foi no início do século XX. Esse conto demonstra de modo contundente os efeitos da ausência da educação para a população pobre, na realidade de construção política e social brasileira. No conto mostra claramente essa visão racista, preconceituosa a todo momento, levando em consideração a história de Felizmina, uma mulher pobre e lutadora que mora com seu filho que se chama Zeca. De acordo com a leitura do texto de Lima Barreto, o Moleque, a gente consegue perceber vários aspectos bem interessantes que falam sobre o racismo, o preconceito e a desigualdade social. Dentro da leitura do texto, a gente vê a história de Zeca, que é um menino pobre que faz trabalhos junto com sua mãe, que é uma lavadeira, ela lava roupas. E basicamente ele faz a entrega dessas roupas que ela lava. E ao decorrer da leitura, a gente pode ver que ele acaba sofrendo muito preconceito por seus amigos e pelas pessoas que ele faz essas entregas, pelo fato dele ser negro, pelo fato dele ser pobre. Mais profundo na leitura, a gente vê também que ele em uma dessas entregas, ele consegue dinheiro e um presente do seu patrão e acaba levando para casa. Esse presente seria o quê? Seria uma vestimenta de diabo. E quando ele chega em casa com esse presente, a mãe dele acaba pensando que ele roubou aquilo, por ele não ter condições de pagar ou de comprar. Mas ele acaba explicando a situação para a mãe dele, dizendo que foi em uma das suas entregas, que o patrão acabou entregando a ele, como uma forma de agrado pelo serviço, etc. E dali a gente consegue ver também o fato muito explícito desse preconceito racial, onde só porque uma pessoa pode ser negra, pobre, ela não tem condições de pagar certas coisas e as pessoas já acharem que ela roubou, que ela furtou aquilo. E é bem interessante a forma que o autor ele quis retratar tudo isso dentro do texto, porque ele acaba estimulando o seu leitor a querer ler, a perceber o mundo que a gente vive, a perceber a situação que a gente está hoje em dia, de uma sociedade tão preconceituosa. Lima Barreto, ele parecia louvar os esforços, a solidariedade. Na leitura desse conto, eu pude analisar que as mulheres negras que viviam naquela parte daquela favela, elas trabalhavam incansavelmente superando as dificuldades do dia a dia. Um exemplo disso é a mulher do sonhador, menino Zeca. Era um exemplo de resistência e solidariedade daquelas redondezas daquela região, a favela e Ama. Com base no que foi observado no texto, eu pude perceber que ele remete muito à questão do preconceito e da injustiça social, e também do preconceito racial na sociedade brasileira e na própria comunidade que é apresentada no texto. O texto fala sobre uma mulher pobre e trabalhadora que convive com seu filho Zeca. E certo dia, esse garoto chega em casa com uma fantasia
e sua mãe se depara com uma cena impactante. Também é possível relembrar que o autor traz os nomes dos lugares tupis do Brasil, remetendo à sua própria etnicidade. Diante disso, é possível considerar que o texto relaciona os sentimentos de pertencimento e localidade. E aí, curtiu nossa resenha? Então não fique de fora dessa. Venha você também ler o conto e ficar por dentro. Afinal, você conhece esse moleque?